E aí, galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. A seguir, vocês assistirão às explicações do porquê tão ruim o PL 4363. Importa aos guardas municipais, importa aos vereadores, aos prefeitos, aos praças da polícia militar e, acima de tudo, para a sociedade. Vocês poderão perceber o quanto é ruim e o quanto está se pensando tão somente no orçamento dos municípios, porque a Polícia Militar, ao passar esse projeto de lei, vai ter muitas atribuições privativas e não terá condições de fazer por falta de efetivo. Não vai conseguir nem mesmo ter dinheiro para fazer frente a toda a criminalidade que aumenta, e a ordem pública tem que ser preservada por diversos atores. Então, assistam, divulguem muito esse vídeo para que outros possam ter a consciência do que nós estamos falando. É necessário conscientizar. E não seria possível ter feito esse vídeo sem a ajuda do deputado Jones Moura, da assessoria de gabinete, em especial o Dr. Leandro, que nos fornece material, que discutimos juntos, que falamos, que apontamos, olha, mas eu vi isso, eu vi aquilo outro. Então, parabéns, deputado Jones Moura. É uma perda irreparável se o senhor não for reconduzido para o Congresso Nacional. O senhor está aí na 4ª suplência, na mesma suplência que eu estou aqui em São Paulo. Nós estamos lutando muito para que possamos assumir as cadeiras de deputado federal em Brasília, uma articulação com os nossos partidos. Assistam o vídeo e divulguem muito. Artigo por artigo do projeto de lei 4363 de 2001. Nós temos o substitutivo do substitutivo. O capitão Augusto apresentou no dia 7 de dezembro o projeto final. Este PL, inicialmente, é do Fernando Henrique Cardoso, lá de 2001. Foi um texto proposto pelos coronéis da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar. E excluíram o projeto de lei 6440, que favorecia os praças da carreira única. Mas vamos aos artigos. No artigo 1º, nas disposições fundamentais, traz aqui o que a Polícia Militar vai fazer, o que o Corpo de Bombeiro Militar vai fazer. E o primeiro problema está no parágrafo 1º do artigo 1º, porque diz: as polícias militares cabem a preservação dos direitos e privativamente a preservação da ordem pública. Privativamente. Quando você coloca que privativamente a preservação da ordem pública vai ser feita pelas polícias militares, você exclui qualquer tipo de atuação na ordem pública da Guarda Municipal. Então, aqui já é a morte de todas as guardas municipais do Brasil. No parágrafo 2º tem: aos corpos de bombeiros militares, ressalvada a competência da União, cabem privativamente, novamente a palavra privativamente, a execução de atividades de proteção e defesa civil, ou seja, nem a defesa civil vai poder realizar mais o trabalho que faz, porque privativamente vai caber ao Corpo de Bombeiros Militares. Então, essa palavra também tem que ser retirada. No artigo 2º, tem os princípios de atuação. E aí é tranquilo, porque já é o que realmente é feito. No artigo 3º, nós temos as diretrizes a serem observadas. E aí nós temos o primeiro problema, porque o texto diz no inciso 9º, cooperação e compartilhamento recíproco das experiências entre órgãos do artigo 144 da Constituição Federal. E deveria ser do SUSP, não o artigo 144, porque o Sistema Único de Segurança Pública foi feito para a eficiência do funcionamento dos órgãos. É a regulamentação, a Lei 13.675, do parágrafo 7º do artigo 144. Então, novamente, nós temos que mudar essa questão, porque ela está equivocada. Depois nós temos no artigo 4º, quando fala da competência das polícias militares, nós temos o inciso 2º, executar privativamente, ressalvada a competência da União, a Polícia Ostensiva e a Polícia Judiciária Militar dos Estados, Distrito Federal e Territórios. A Polícia de Preservação de Ordem Pública nos termos da lei federal. Quando fala privativamente, novamente, privativamente, nós temos a palavra que exclui o trabalho da Guarda Municipal. Porque o Estado é uma ficção, o Estado é composto de municípios. E aonde que é a atuação do Estado? Dentro dos municípios, porque tudo acontece nos municípios. Primeiro problema no inciso 2º, quando fala privativamente. E aí vem para o inciso 6º do artigo 4º. Ressalvada a competência da União, exercer privativamente a Polícia Ostensiva e a Polícia de Preservação da Ordem Pública. Novamente,
vai excluir. Com vista à proteção ambiental, a fim de prevenir as condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, ou seja, retira qualquer tipo de trabalho da Guarda Municipal Ambiental. Pensa que parou por aí? Não, não parou por aí não. Agora tem o inciso 22. No inciso 22 do artigo 4º, nós temos um outro texto que precisa ser melhorado. Exercer todas as prerrogativas inerentes ao poder de polícia para o cumprimento de suas missões e finalidades. O termo que nós deveríamos incluir aqui, né? Para que nós pudéssemos pensar em algum compartilhamento, era a inclusão do município. Mas quando a gente tem no inciso 22, exercer todas as prerrogativas inerentes ao poder de polícia, você tem de forma ampla, totalmente ampla. Por quê? Vai abraçar até a questão dos fiscais. Deveria ter o termo aqui ostensiva, porque aí seria exercer todas as prerrogativas inerentes ao poder de polícia ostensivo. Tudo bem, que é algo que já se faz, mas não privativamente. Então, incluir o termo ostensivo, conforme a Constituição Federal, deveria existir para não permitir essa ampliação indiscriminada das funções das PMs e, consequentemente, a militarização de várias funções civis, como é o caso dos fiscais. Então, realmente é um absurdo. O inciso 24 diz: outras atribuições previstas na legislação, obedecidos os limites à capacidade de auto-organização dos Estados, do Distrito Federal e territórios decorrentes do artigo 144. Quando nós temos esse texto e não tem presente o termo municípios, nós, novamente, vamos ter ampliação absurda do Estado. Por quê? Outras atribuições previstas na legislação, obedecidos os limites à capacidade de auto-organização dos Estados, do Distrito Federal, territórios e municípios. Deveria ter aqui no inciso 24. Lamentável esse texto. No parágrafo 2º do artigo 4º, tem assim: no exercício de suas atribuições, os membros das polícias militares são autoridades de polícia administrativa, de polícia ostensiva, de polícia de preservação da ordem pública e autoridade de polícia judiciária militar nos termos do decreto 1002 de 69, Código do Processo Militar. Quando nós temos o termo administrativa, nós vamos ter uma ampliação indiscriminada das funções da PM. Novamente, militarização de funções civis. No artigo 5º, novamente, o problema aqui da palavra privativa. O artigo 5º diz: compete aos corpos de bombeiros militares, nos termos de suas atribuições constitucionais, além de outras atribuições previstas na legislação, e aí nós vamos ter no inciso 2º do artigo 5º, executar privativamente. Novamente, o termo privativamente não tem uma referência constitucional e garante um monopólio que vai ser ineficiente para o trabalho que se pretende fazer. No artigo 5º, ainda, no inciso 6º, tem exercer atividades na sua competência constitucional na gestão, direção, planejamento, coordenação e articulação junto ao Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil, além de ações articuladas em todas as fases e âmbito no Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, no Sistema Municipais de Proteção e Defesa Civil para a redução de desastres e apoio às comunidades atingidas. Aqui nós temos que retirar os termos nos sistemas municipais de proteção e defesa civil para não permitir, mais uma vez, essa ampliação indiscriminada das funções que são civis e vai ser agora militarizado. E claro, né, é um desrespeito ao Pacto Federativo. No inciso 9º, nós temos um outro problema aqui do artigo 5º, porque o inciso 9º, ele diz exercer, olha o termo de novo aí, exercer privativamente a segurança contra incêndio, pânico e emergências, mediante análise de projetos, a realização de vistorias, licenciamento e assim vai. Novamente, o termo privativamente. Vocês percebem que esta lei, esse projeto de lei, ele visa, na verdade, usurpar tudo do município. Um verdadeiro absurdo. Porque quando a gente retira do município uma parte
que já está sendo feita e o Estado não tem condição, qual é a ideia? Aonde isso vai parar, né? Inciso 27 do artigo 5º ainda. Inciso 27, vou colocar para vocês aqui, diz assim: outras atribuições e previstas em lei, obedecidos os limites à capacidade de auto-organização dos estados, do Distrito Federal e territórios. E não coloca municípios. Tem também que incluir municípios. No parágrafo 2º, nós temos: no exercício de suas atribuições, os membros dos corpos de bombeiros militares são autoridades de polícia administrativa e, nos termos do decreto 1002, autoridades de polícia judiciária militar. Novamente, nós temos que retirar polícia administrativa. Não faz sentido que nós tenhamos esta atribuição alargada dessa maneira. Depois nós vamos ter no artigo 6º a subordinação aos governadores, às polícias. No artigo 7º nós vamos ter a cooperação, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, comunicação, centro de operações. No artigo 8º a organização. Artigo 9º traz os órgãos, de como vai funcionar. Artigo 10º fala sobre efetivo. No artigo 11 traz a hierarquia. Aqui a grande perda que nós temos para os praças, porque poderia ser uma carreira única e aí sim ser uma valorização, mas não é o caso, não aconteceu isso. No artigo 12 nós temos os requisitos para ingressar. No artigo 13 nós temos a progressão do militar na hierarquia militar. No artigo 14 nós temos a regulamentação de como vai funcionar dentro da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiro, em relação à questão do Estado, né, da autonomia que o Estado vai ter para regulamentar os quadros de carreira e as atualizações. Posteriormente tem cursos e essas questões todas. No capítulo 4, nós temos do material para que se possa trabalhar, né, as prerrogativas em relação ao material bélico mesmo, até porque é uma força auxiliar. No artigo 17, nós vamos ter as garantias dos policiais militares, do Corpo de Bombeiros militares. No artigo 18, nós vamos ter, foi vetado o artigo 18. No artigo 19, nós temos das vedações, direitos, prerrogativas, remuneração, que é um outro problema também que poderia vir na valorização. A convocação da mobilização do emprego dos policiais militares, aonde vai atuar. No artigo 30, nós temos as disposições finais da lei, e aí nós temos um outro problema no artigo 37. O artigo 37 precisa de uma nova redação, do jeito que está aqui. Nós precisaríamos sugerir uma nova redação. Por quê? Para os efeitos dessa lei, as definições de segurança pública, ordem pública, preservação da ordem pública, poder de polícia, polícia ostensiva, polícia de preservação da ordem pública, defesa civil, segurança, contra incêndio, prevenção e combate a incêndio, pânico e emergência, busca, salvamento e resgate, polícia judiciária militar, assim como outras definições pertinentes, serão regulamentadas em ato do Poder Executivo. E nós precisamos ter uma garantia do que vai ser definido como conceito. Por isso que uma nova redação proposta pela equipe do gabinete do Jones Moura é: as definições de segurança pública, ordem pública, preservação da ordem pública, poder de polícia, polícia ostensiva, e aí todas aqui que nós temos, né, serão, assim como outras definições pertinentes, serão regulamentadas e atribuídas por lei. Então, a diferença aqui é que não vai ser por tão somente um ato do Poder Executivo, mas sim por lei. Qualquer conceito, nós teremos leis. Então, é isso. Esta lei não traz nenhum benefício para os policiais militares, traz todos esses prejuízos para a atuação da Guarda Municipal. Nós esperamos firmemente que todos os guardas municipais ouçam o que nós estamos dizendo, ouçam, possam transmitir estas informações. A gente grava vídeos para ficar mais claro e elucidado para todos, para que possamos conversar com os nossos vereadores, prefeitos, deputados, para não aprovar essa lei. Estamos juntos!